Glória a Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 4. Quero fazer essa leitura. Lele, King James, tá? Desculpa. Troca a versão para mim. Amém, irmãos? Salmo 4, todos acharam? Fácil, né? Antes de a gente ler, irmãos, eu acho interessante que os Salmos, ele entrega para a gente uma maneira diferente de expressar, né? O Salmo, ele pertence àquele grupo das Escrituras, né? Chamado de livros poéticos. Então aqui, irmãos, nos Salmos, embora contenham profecias, embora contenha aqui verdades de Deus e tal, a gente basicamente está tendo acesso ao coração do salmista, né? A sua oração, a sua música, as suas alegrias, as suas angústias. Eu acho interessante quando a gente olha, e quando eu tive essa percepção, né? essa clareza, eu comecei a olhar para alguns salmos e falar, não é só eu que sinto isso, não sou eu que tenho essas situações, né? Não é apenas eu, né? Como tem um salmista que diz, olha, o ímpio vai melhor do que o justo, né? E meus pés já estavam resvalando, mas entrei na casa do Senhor, então eu entendi, né, o caminho do ímpio, eu entendi o Senhor. Então, eu olho às vezes para alguns salmos, eu falo, não é só eu, né? Não é só eu que de vez em quando penso isso. E eu acho interessante a gente pensar sobre isso. Eu queria ler esse salmo com os irmãos. Tem sido parte das minhas orações, orar lendo salmos, né, de alguns dias para cá. Quero compartilhar com os irmãos algumas coisas. Então, Salmo capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, todo o capítulo. Diz assim: Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia, tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filho dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e provocando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justos como Deus requer e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem, quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que aqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me faz viver seguro e sem medo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, algumas coisas que eu quero pincelar do texto e comentar com os irmãos acerca dessa música, dessa canção, dessa declaração do salmista, né? Uma declaração de confiança, uma declaração de busca. O salmista, ele começa fazendo uma grande petição. Ele fala, Senhor, quando eu invoco, responde-me. Eu imagino, irmãos, que essa deveria ser o desejo de todos que falam com Deus. Mas nem sempre é assim. O salmista, ele fala, quando eu falar com o Senhor, eu desejo que o Senhor me responda. O que eu acho interessante, irmãos, e a primeira ideia que eu tenho do texto, quando eu leio essa expressão do Davi, escrevendo esse salmo, é que o Davi sabia que a oração, que a súplica, ela era uma via de mão dupla. Ela não é uma via única, onde eu apenas vou. Não é um lugar onde eu apenas caminho nele. A oração não pode ser apenas um lugar onde eu falo, porque a oração, ela não é uma sala terapêutica. A oração, ela não é um divã, onde eu deito e ali eu falo.
A gente tem que entender que oração, ela deve ter e ela deve ser um sentido de mão dupla, aonde eu falo com o Senhor, mas ao mesmo tempo que eu falo, eu crio a perspectiva, a expectativa de ouvir. Nós precisamos entender que quando nós falamos com Deus, Deus ouve o que nós falamos, mas Deus também quer falar com a gente. E nós temos que criar essa expectativa de então falar com Deus, mas também entender que Deus fala comigo. E apenas não entender, esperar Ele falar comigo. Charles Finney, quando ele escreve sobre a sua conversão, ele comenta que ele começa a ir na igreja e ele fala que fica impressionado como os crentes oram tanto e não recebem nada do que oram. Porque a gente pode usar a oração apenas como um mecanismo de ir a Deus, ou apenas um mecanismo de falar para Deus o que nós queremos falar. Mas nós precisamos entender que quando eu falo com Deus, Deus então está disposto também a falar comigo. O próprio Deus vai falar através de Jeremias: clama a mim e eu vou te responder. E nós vamos entender que a oração, ela é um caminho de mão dupla, e nós temos que ter essa expectativa de orar, de falar com Deus, mas esperar de Deus respostas, esperar de Deus que Deus fale com a gente. Nós precisamos não apenas ter a convicção de que falando Ele nos ouve, mas nós também precisamos ter a graça de saber que quando Ele nos ouve, Ele também quer falar. Amém? Então o salmista ele diz: quando eu falo, responde-me. E eu acho interessante, ele diz assim: ó Deus, minha justiça. Eu acho interessante, irmãos, porque, e aí tem um outro aspecto aqui, é que quando nós vamos para Deus, principalmente quando a gente vai com um pedido, com uma ideia na cabeça, sobre alguma situação da nossa vida, a gente mais ou menos, algumas pessoas já chegam para Deus, quase que todo o plano montado, né? Eu costumo dizer que é mais ou menos a oração do Jairo, quando o Jairo vai atrás de Jesus, porque a sua filha, de 12 anos, está doente, ele chega para Jesus, ele se prostra, ele adora Jesus, e diga: Senhor, venha comigo e impõe as mãos sobre a minha filha para que ela viva. É basicamente, ele dá todo o script para Jesus. Jesus, você precisa ir comigo. E aí você indo comigo, você entra na minha casa. E chegando na minha casa, você coloca as mãos sobre a minha filha e a minha filha vai ser curada. Ele tinha todo o script dado para Jesus e não aconteceu absolutamente nada daquilo que Jairo pensava que seria. Jesus, embora fosse até a casa do Jairo, há muitas coisas que Jairo não havia previsto, há muitas coisas que Jairo não havia descrito para Jesus, há muitas coisas que estavam fora da rota e da cronologia que Jairo tinha na cabeça, porque ele acreditava que ele tinha que levar Jesus para sua filha doente e não para sua filha morta. Mas no meio do caminho, porque Jesus se alonga a conversar com uma mulher que havia sido curada, aí quando chega a notícia para o Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre. Por quê? Porque a sua filha já morreu, os seus planos já ruíram, já não tem mais nada para dar certo. Deixa o mestre para lá, porque fugiu do script, fugiu do cronograma, fugiu do planejado. Jesus olha para o Jairo e fala: Jairo, continue crendo. Se sair do seu script, se sair da sua rota, se sair do seu desenho, se não é do jeito que você queria, se não é do jeito que você orou, se não está acontecendo da maneira como você achou que deveria acontecer, então diga isso que o salmista está dizendo: o Senhor é a minha justiça. Ele sabe o que vai fazer. Ele é a minha justiça. Embora a gente possa criar as nossas justiças, e o próprio Isaías vai dizer, Deus vai falar através de Isaías, que as nossas justiças são como trapos de imundícia, ou seja, não vale para nada. Às vezes as nossas formas de querer resolver as nossas questões, de lidar com as nossas situações, de envolver as nossas coisas, elas não servem para nada. E ele vai declarar: o Senhor é a minha justiça. Ele não está dizendo que Deus faz justiça. Ele não está falando que as obras do Senhor são a justiça dele. O próprio Deus é a sua justiça. Ele vai dizer um pouquinho mais para frente. Ele vai dizer no verso 2: ó filho dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estarei amando ilusões e procurando a falsidade? Irmãos, se esse texto fosse extraído daqui, e nós colocássemos ele em algum lugar bem visível, caberia muito para o nosso tempo.
Porque hoje, irmãos, há uma exploração daquilo que não é verdadeiro. Há uma exploração daquilo que não é real. Nós vivemos hoje numa realidade, irmãos, onde nem tudo que a gente olha é de fato aquilo. Você pode, e eu falo exatamente, irmãos, desse mundo de redes sociais, você abre lá o status da pessoa, você abre lá o post dela, você fala, essa é a vida mais maravilhosa para se viver, mas não é verdade. Até entendo que aquilo seja um desejo da alma dela, seja um desejo da alma dessa pessoa. Ela gostaria de fato de estar naquele estado de espírito, ela gostaria de estar naquela convicção plena, ela gostaria de estar naquela plenitude em que as fotos, as frases, os posts, os vídeos estão ali. Ela até gostaria, mas aquilo não é uma verdade, aquilo não é uma realidade, aquilo não está de fato acontecendo. E ele está dizendo, até quando vocês, homens, vão amar a ilusão? Até quando vocês vão ficar procurando a falsidade? E aí ele vai dizer no verso 3, sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel, o Senhor ouve-me quando eu invoco. Sabe essa plenitude que vocês buscam na ilusão? Sabe esse contentamento que vocês buscam na falsidade? Sabe essas coisas que se colocam diante de vocês, mas não são reais? Então eu estou dizendo para você, Deus é o Deus que pode fazer, porque Ele faz a quem é fiel, irmãos. Existe uma alegria, existe uma plenitude, existe um contentamento que nós achamos de verdade e nós achamos em Deus. Ele vai dizer, verso 4, estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Olha o que ele vai dizer. Enchei-vos de ira, ou estremecei-vos de ira, mas não pequeis. A gente, irmãos, tem que entender que algumas reações da nossa vida, elas não necessariamente são pecados, mas mal administradas, elas nos levarão ao pecado. A alegria profunda, ela não é pecado, mas aonde essa alegria vai te levar, pode ser. A tristeza, ela não é um pecado, mas dependendo do que aonde ela vai te levar, ela pode te levar para longe do Senhor. A raiva, ela em si não é um pecado, mas se você não a controlar, se você não a dominá-la, ela vai te conduzir para um caminho de erro. Se você não souber dosar as suas emoções, se você não souber administrar as suas emoções, se você não souber dosar os seus sentimentos, eles em si não são pecados, mas eles podem te conduzir ao pecado. Eu gosto do texto, para exemplificar isso. Quando Herodes está dando uma festa, e ele sabe que João Batista ele é um homem reconhecido por toda Israel. E embora tenha poder de autoridade, ele não faz nada contra João Batista, ainda que João Batista falasse contra o seu comportamento, contra o seu governo. Mas um dia, depois de muito vinho, muita alegria, de total descontrole, ele vê uma moça dançando e fala para ela, pede o que você quiser, eu vou te dar. E faz essa promessa na frente de todo mundo. A menina instruída pela mãe diz, eu quero a cabeça de João Batista. E agora ele vai ter que administrar esse negócio. Os nossos sentimentos, eles podem nos embriagar. Para alguns, a tristeza profunda pode minar a fé. Para outros, a alegria extrema pode colocar eles em lugares arriscados. E nós temos que aprender a administrar o nosso sentimento, irmãos. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções para que elas não se tornem uma força que nos leva para longe de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que não são aqueles sentimentos em que nós achamos menos nobres, que nos arriscam a perder o caminho da salvação. Não é a tristeza apenas que pode fazer isso, não é a ira que pode fazer isso. Há muitas pessoas que fazem isso na alegria, na satisfação, no contentamento, perde-se o rumo.
não percebe o que está acontecendo. E nós temos que aprender a lidar com isso. Ele vai dizer, refleti em vosso leito e acalmai-vos. Está aqui uma coisa, irmãos, que nós fazemos muito pouco. Reflexão. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, em que tudo que nós precisamos fazer é estar em plena atividade. Na verdade, se você encontrar alguém sentado, olhando para o nada, você vai achar, é um vagabundo. Um monte de coisa para fazer e não está fazendo. Nós não temos mais o tempo para pensar. Nós não utilizamos mais um tempo para refletir. Nós não utilizamos mais essa ferramenta tão importante que é a contemplação. Nós não colocamos na cabeça para dizer, será que os meus caminhos estão certos? Será que os meus caminhos são verdadeiros? Será que aquilo que eu estou crendo, a maneira como eu estou fazendo, é a melhor forma, é a melhor maneira? Será que é isso mesmo que as Escrituras dizem que eu devo fazer? Nós recebemos uma carga, irmãos, todos os dias, de muitas informações. Quem busca ainda conhecimento, recebe cargas ainda dobradas, triplicadas. E se nós não soubermos dosar, a gente vira como diz o Raul Seixas, ou dizia, né? Uma metamorfose ambulante. Eu costumo dizer para as pessoas, olha, eu sou uma pessoa que consumo, quando eu falo da questão do evangelho, todo tipo de pregador. Mas bom, né, irmãos? Pregador bom. Os irmãos terem ideia, no domingo de feriado, na quinta-feira de feriado, eu amanheci ouvindo um camarada pregando sobre avivamento. Bem na linha pentecostal. Bem cheio de manifestações de cura e tal, um monte de dados. E eu encerrei a minha noite ouvindo um outro pregador falando de avivamento. Mas plenamente tradicional. Puritano. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu ficar tentando imitar todo mundo, irmãos, daqui a pouco eu não sei mais o que eu sou. Eu não sei mais o que eu creio. Porque eu não organizei minhas ideias. Eu não sentei para alinhar os meus pensamentos. Eu posso, sem perceber, ser levado, como diz o apóstolo Paulo, sobre a maturidade. Que a maturidade, o que a maturidade faz com a gente? Ele faz com que a gente não seja levado por todo o vento de doutrina. Ou seja, eu sou uma pessoa capaz de ouvir uma coisa, e a Bíblia vai dizer que eu tenho que ouvir as coisas e reter só o que é bom. Eu posso parar, mas eu preciso fazer esse trabalho de reter, de parar e pensar, será que isso é bom? Será que isso é agradável? Será que isso cabe para mim? Tem coisa, irmãos, deixa eu falar uma coisa, irmãos, tem coisa que é boa, mas não é para você. Tem coisa que é bom, mas você não vai conseguir reproduzir. Você precisa entender o que é que você precisa reter e o que é que você precisa reproduzir. E como é que eu sei? Pare e pense um pouquinho. A gente não pode viver a nossa vida, irmãos, como quem sempre fica buscando opinião de vendedor de loja. Já viu opinião de vendedor de loja? Você pode colocar a coisa mais brega, mais feia, mais cafona. Ele vai dizer, tá lindo. Se eu fosse você, levava 2, vai acabar. Mal sabe a pessoa que aquilo lá tem um estoque parado, só daquilo ali que ninguém quer comprar. Então a gente fica sempre tentando ouvir opiniões de vendedores de loja, que tudo tá bom. Ah, a minha vida tá um bagaço, eu acho que eu não vou orar. Ah, eu acho que não devia orar não, ora não. Mas, sabe, eu quero ser feliz, é só que eu acho que eu vou fazer, eu vou largar tudo, eu vou comprar um carro, e eu vou rodar o mundo. Eu acho que deveria fazer isso, as pessoas que fazem isso são mais felizes. Nós precisamos, irmãos, refletir no nosso leito. E o leito, ele dá a ideia de um lugar onde você para. Porque não dá para ficar correndo em cima da cama, não é verdade, irmão? É um lugar onde você precisa realmente organizar a sua cabeça. Uma das coisas, irmãos, que eu gosto muito quando eu estou com o pastor, meu pastor presidente, pastor Orlando, é que ele sempre me faz pensar. Sempre. E fala um negócio, eu venho dirigindo pensando naquele negócio. Eu fico pensando, será que eu estou pensando certo? Será que eu estou fazendo do jeito certo? E nós precisamos fazer isso, nem que seja para reafirmar
que de fato, não, o que eu estou fazendo é verdadeiro, o que eu estou fazendo é bíblico, o que eu estou fazendo é correto. Mas se não, nós precisamos aprender a consertar rotas. E o que a gente tem que fazer? Refletir e acalmar nosso coração. O salmista continua. Ele vai dizer assim no verso de número 5. Oferecei sacrifícios justos como Deus requer. E depositai toda a vossa confiança no Senhor. Depositai sacrifícios justos como Ele requer. Eu acho interessante, irmãos, porque se nós olharmos as Escrituras, Deus de tempos em tempos orienta o homem como construir algumas coisas. Por exemplo, quando Deus diz para Noé construir a arca, Deus não diz para Noé, Noé, vai lá e faz um barco grandão. Faz do jeito que você quiser. O importante é o resultado final. Não. Deus chega para Noé e diz qual é a madeira, Deus diz qual é o tamanho, Deus dá as especificações para que Noé então construa. Quando Deus chega para Moisés e fala sobre o tabernáculo, Deus não diz, Moisés, faz o seguinte, constrói aí uma tenda, tem que ter um cercadinho, e lá dentro tem que ter duas divisões, tem que ter uma parte do lado de fora, depois lá dentro tem que ter duas divisões, uma mais importante, vai ter assim, mas faz do jeitinho que você quiser, lá dentro tem que estar iluminado, tem que ter uma mesa de pães, tem que ter uma vela lá acesa, lá dentro vai ter uma urna, aí você faz a urna do jeito que você quiser, o importante, Moisés, é que eu vou descer. De jeito nenhum. O tecido, a costura, os ornamentos, tudo, irmãos. Deus dá medidas, Deus dá formas, Deus diz qual é o material. Tudo Deus diz como vai ser. E de repente, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente vai achando que a gente pode fazer o culto do jeito que a gente quiser. Que a vida cristã pode ser conduzida do jeito que eu penso. E aqui o salmista está dizendo assim, dai sacrifícios justos. O que é justo, irmãos? Justiça é dar a cada um o que cada um merece. Ok? E está falando assim, dê sacrifícios que Deus mereça. E sacrifícios do jeito que Ele quer receber. E essa, irmãos, é uma provocação que nós temos que fazer para a gente o tempo todo. Eu acredito até, irmãos, assim, pensando aqui rapidinho, aqui comigo, eu acho que toda vez que terminasse o culto, a gente deveria olhar para a gente e pensar assim, será que eu dei o meu melhor hoje? Será que eu cantei a minha melhor canção? Será que eu ofertei a minha melhor atenção para Deus hoje? Nós às vezes temos uma perspectiva da vida cristã, uma perspectiva muito consumidora. A gente avalia as coisas a partir das nossas sensações, a partir das nossas reações, a partir do nosso estado de espírito, e quase nunca nós avaliamos do estado de espírito de Deus. Deus chega a dizer para Isaías, através do profeta Isaías, falando acerca das festas, as festas que ele pediu para fazer. As festas que ele ordenou para fazer. Ele falou assim, eu não aguento mais o barulho da festa de vocês. Eles são barulhos para meus ouvidos. Os sacrifícios de vocês, para mim, eles fedem. Eu não aguento mais esse negócio. Mas se você olhar, está tendo festa, está tendo música, está tendo sacrifício. Eles poderiam dizer, mas que festa maravilhosa, mas que momento cheio de graça. Olha, estamos cumprindo a lei de Deus. Deus mandou a gente fazer a festa, nós estamos fazendo a festa. Tem música, tem sacrifício, tem oferta. Aí Deus fala, tá bom, mas como é que vocês estão tratando o pobre? O que vocês estão fazendo com a viúva? Cadê a minha justiça, que vocês já não fazem mais justiça? Ou seja, o que vocês estão fazendo é uma coisa que eu não gosto, embora vocês não façam. O que nós vamos fazer, entender, irmãos, é que Deus não quer apenas que a gente faça. Existe um jeito de fazer que Ele requer que a gente faça. Amém? O salmista vai continuar. E agora eu começo a pregar aqui, tá, irmãos? Era só a introdução. Verso 6, ele vai dizer assim, numerosos são os que dizem, quem nos fará ver a felicidade? Irmãos, esse salmo aqui, eu acho que ele foi escrito ontem. Quem nos fará ver a felicidade? Em algumas traduções vai dizer, quem nos fará ver o bem? Quem que é capaz de trazer felicidade? Irmãos, eu não
sei se vocês já fizeram esse exercício, irmãos, mas se vocês nunca fizeram, façam um dia. Entre numa livraria grande, vai aquela ala chamada autoajuda. Porque agora tem uma prateleira para esse tipo de livro. E se você não tomar cuidado, se você entrar numa livraria cristã, essa prateleira ela é maior do que as outras. Se você olhar uma prateleira de teologia de autoajuda, ela pode ser maior do que a teologia sistemática, do que a teologia histórica, do que a escatologia, do que a cristologia. Ela vai ser maior. Por quê? Porque há um desejo desenfreado pela felicidade. Hoje, irmãos, hoje não, há algum tempo já, tudo se resume em passos. 7 passos, 5 passos, 8 passos, 10 passos. As traduções gospel para isso é 7 voltas, 7 taças, 8 não sei o que lá. Mas tudo que as pessoas querem é o quê? É uma fórmula, dizendo, assim eu vou ser feliz, se eu vestir isso, se eu falar desse jeito, se eu me comportar dessa maneira, se eu comprar esse negócio, se eu morar nessa casa, se eu tiver esse emprego, se eu tiver esse tipo de relacionamento, isso vai me trazer felicidade. Olha o que o salmista diz, faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face, porque a melhor felicidade é estar diante de Deus, irmãos. A melhor felicidade, a mais completa, a mais perene, a mais duradoura, a alegria eterna é estar diante do nosso Deus. O salmista vai completar dizendo, colocaste em meu coração mais alegria do que daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Quer ver, irmãos, um produtor feliz? É ele bater recorde na colheita. Irmãos, ele vai ficar feliz. E se nós fôssemos ele, nós também ficaríamos felizes. É quando você tem uma estimativa sobre o que o campo pode produzir, e você vai lá e você planta, e todo agricultor, pelo menos que faz a conta certinha, ou melhor, qualquer pessoa que tem uma vida assim mais, uma canetinha, ela fala, olha, pode ser que alguma coisa de errado. Mas eu estou estimando que este ano eu vou ganhar, eu vou conseguir colher ali 1 tonelada de trigo. Contando ali as perdas, as avarias, contando que talvez alguma ou outra área não vingue. Estou estimando 2 toneladas. Dá 4. Você acha que esse cara está bonito? Você acha que ele está feliz? Muito. Estou estimando que essa minha plantação de uvas aqui, ela vai dar para mim 100 barris de vinho. Dá 300. Vai ficar feliz o homem? Sim. Mas esse tipo de situação pode inverter. Se estava esperando 2 toneladas, pode dar 1. Se estava esperando 100 barris, pode dar 10. O que o salmista está dizendo, Senhor, eles perguntam, quem vai nos trazer felicidade? A minha felicidade está diante de estar diante da sua face, quando o seu rosto resplandece sobre mim. E esse tipo de ação me traz alegria, coloca alegria dentro do meu coração. Mais do que aqueles que transbordam em suas produções de vinho de trigo. É muito capaz, irmão, é muito capaz. Uma pessoa que ainda dança com as suas contas, para colocá-las em dia, viver ordenamente, sobrando nada ou quase nada, seja mais feliz do que muitos multimilionários do mundo. Não porque eles são desapegados aos recursos. Não é porque eles não sabem ou não têm a alegria de saber o que é ter recurso. É porque eles estão diante de Deus. Eles estão diante do Senhor. Eles podem não ter muito economicamente, financeiramente, talvez alguns, até na área da saúde. Mas quando eles estão diante de Deus, o Senhor deposita no coração daqueles que estão diante da sua face uma alegria indizível, incontável, inimaginável, porque Deus é um Deus que faz essas coisas. Ele vai terminar, e eu quero terminar com esse versículo dizendo assim, em paz me deito, e logo adormeço,
Porque só tu, ó Senhor, me faz viver seguro, sem medo. Um dos dramas maiores da nossa época, irmãos, é a hora do sono. Para alguns, e eu já passei por isso, sei bem o que é isso. Para alguns, a hora do sono é uma tormenta. Eu lembro quando eu tive crise de ansiedades agudas, eu tinha sono, eu estava cansado, mas a minha cabeça não parava de pensar. Eu cheguei a ficar 3 noites virado, sem conseguir dormir. Aquele momento que deveria ser um momento de relaxamento, de descanso, onde os nossos músculos relaxam, onde o nosso organismo entra em estado de equilíbrio. Uma das funções de que quando a gente deita, irmãos, é estabilizar o corpo. Esse é um dos motivos pelo quais, às vezes, quando o corpo tem uma descompensação, a gente desmaia, porque o corpo precisa ser estabilizado. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente precisa ficar deitado, para o corpo criar uma certa estabilidade. É o momento em que os nossos organismos vão liberando toxinas, principalmente para a mente, para armazenamento de memória, para lidar com as questões cerebrais. É um momento especial para o corpo, irmão. E muitos não conseguem. Por quê? Porque não desaceleram. Porque estão angustiados com o dia de amanhã. Alguns estão com medo do dia de amanhã. Eu não sei você, quando eu era criança, eu tinha medo de dormir. Porque eu via coisas. E o meu pavor não era dormir, meu pavor era dormir e acordar de madrugada, porque eu tinha certeza que se eu acordar de madrugada eu ia ver alguma coisa. E eu vi, irmão. Eu via tanto, mas tanto, que eu contava para minha mãe. Minha mãe uma vez contou para minha vizinha. E a minha vizinha conhecia uma bezedeira, ela me levou na bezedeira, eu voltei pior. Então, algumas pessoas, irmãos, elas não conseguem ter paz na hora de dormir. A hora de dormir é um tormento. Mas o salmista está dizendo, em paz eu me deito e logo pego no sono. Eu sei o que é isso hoje, irmão. Porque quem me conhece sabe que eu durmo em 2 segundos. Eu deito e durmo, não é porque eu estou extremamente cansado. Eu deito e durmo, não é porque eu tenho um sono, eu tenho uma apneia, ou eu tenho algum desritmia de sono. Eu deito e durmo por quê? Porque é o Senhor que me faz viver seguro. É o Senhor que me faz viver sem medo. Eu deito e eu sei o seguinte, olha, o dia de amanhã está na mão do meu Senhor, a minha vida está na mão do meu Senhor, a tudo que eu sou está na mão do meu Senhor, e se está na mão do meu Senhor, Ele me guarda, Ele me livra, Ele está comigo, Ele é o meu bom pastor, Ele vai me guardar, Ele é meu escudo, Ele é meu broquel, Ele é a minha fortaleza, então eu posso descansar, eu posso dormir. Eu acho interessante, irmãos, porque existem 2 passagens bíblicas que falam de sonos profundos. Uma é a de Jesus no barco, quando ele diz para os homens, olha, vamos lá. E no meio da tempestade, os homens já achando que tudo vai embora, eles acordam Jesus dizendo assim, Jesus, acorda pelo menos para morrer. Não morre dormindo não. Jesus então levanta, estende a mão, calma a tempestade. E a pergunta que nasce para eles é, que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. É a oração de um homem seguro. É uma oração de um homem que está olhando além da tempestade. É um homem que está olhando além das turbulências, além dos raios, trovões, além das ondas. Ele está vendo além disso. Tem gente, irmãos, que pela intimidade com Deus, consegue olhar além da luta, além da prova, além da tribulação. Paulo, mas estão te batendo, não tem problema, eu estou olhando a coroa da vida. Paulo, estão te levando embora, não tem problema, eu estou olhando a coroa da vida. Paulo, estão te dando um soco na boca, estão te levando inconvenientemente para diante do estrado, não tem problema, porque eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu sei que tudo isso aqui é leve e momentâneo perto da glória que há de se revelar. Há um segundo sono, irmãos. Mas esse é o sono que nenhum deveria entrar. É o sono de Jonas. É o sono de alguém que está fugindo.
É o sono de alguém que já não tem mais nada que perder. E esse não é o tipo de sono que Deus tem pra gente. O sono que Deus tem pra gente, irmão, e a perspectiva que Deus tem pra gente é essa. Eu estou seguro. Quando eu olho esse texto, irmãos, eu lembro da passagem de Juízes, quando no campo, no arraial dos midianitas, se não me falha a memória, eles acordam no meio da noite, alguns guerreiros, e o homem conta um para o outro: tive um sonho, esperava que um pão crescia no meio do arraial. O pão crescendo, irmão. E um dos soldados diz: é Gideão. O Senhor vai nos entregar na mão de Gideão. O Gideão só estava com 300 homens. E estava escondido no meio do arraial dos midianitas para ouvir esse tipo de coisa. Porque, irmãos, para alguns, Deus faz perder o sono. Como fez com esses soldados. Como fez com o Assuero. Como fez com o rei Dário. Mas para aqueles que confiam em Deus, Deus nos dá um sono tranquilo. Porque o seu dia de amanhã está nas mãos dele, irmão. A nossa vida, a minha vida, a tua casa não está no meio do acaso, não está no meio do nada. Nós, irmãos, embora a gente possa sofrer algum nível de retaliação, algum tipo de dificuldade neste mundo, porque nós estamos neste mundo, a nossa vida está na mão do nosso Deus. E o salmista vai dizendo: em paz me deito, logo durmo. Por quê? Porque tu, ó Senhor, o motivo do meu sono é o Senhor. O motivo da minha justiça é o Senhor. O motivo da minha alegria, Ele é o Senhor. O Senhor é quem me faz viver seguro e sem medo. O salmista fala sobre 3 coisas aqui. Eu quero fechar dizendo isso. O Senhor é minha justiça. O Senhor é minha felicidade. O Senhor é minha segurança. Amém? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos nessa noite. Nós olhamos aqui para o salmista, Senhor amado, e nós percebemos isso. O salmista, ele está olhando para o Senhor. Ele está declarando que o Senhor é a justiça dele. Ele está declarando que o Senhor é a felicidade dele. E ele está declarando que o Senhor é a segurança dele. Senhor, quantas vezes a nossa felicidade não está no Senhor? Quantas vezes a nossa justiça, nós não achamos que está no Senhor. E quantas vezes nós não acreditamos a nossa segurança no Senhor. Pai, o salmista, ele abre o coração dele, nós estamos olhando para o coração do salmista. Nós estamos olhando para o coração de um homem, Pai amado, que está declarando que no Senhor ele tem encontrado justiça, felicidade e segurança. Pai, então ajuda-nos também a encontrar no Senhor essas 3 coisas tão importantes: justiça, felicidade e segurança. Faz no Senhor ter o coração como o do salmista, que declara que o Senhor é o Deus que propõe a ele essas situações, e ele está invocando, ele está cantando, ele está declarando às pessoas, e chegando essa declaração até nós nessa noite, de quem é o Senhor para ele. Pai amado, nós podemos estar em torno do Senhor, mas o Senhor pode não ser essas coisas para nós. Mas a minha oração, a oração que eu faço nessa noite, Senhor, que eu encontre em Ti a minha justiça, que eu encontre em estar contigo a minha felicidade, que eu encontre nas Tuas asas a minha segurança, que o Senhor seja o meu Deus, o Senhor seja o meu Senhor, e eu deposite a minha alma, eu deposite o meu coração, eu deposite a minha esperança no Senhor, Pai amado. Ajuda-me, Senhor, a repetir os passos desse salmista, a declarar de coração e de verdade as declarações que o salmista tem dito e tem feito, Pai, a nós e ao Senhor principalmente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se nós temos acreditado a nossa justiça em qualquer outro lugar, em qualquer outro órgão, em qualquer outra situação, que nesta noite o nosso coração se alinhe para dizer: Senhor, Tu és a minha justiça. Se nossa busca de felicidade, ela está atrelada a qualquer outro lugar, a não ser estar diante da Tua
face, que nesta noite o nosso coração se alinhe com a tua face e que ela resplandeça sobre nós. Pai, e se por algum motivo nós estamos acreditados na nossa segurança em qualquer outro lugar que não o Senhor, que nessa noite a gente possa declarar que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso pavilhão, o Senhor nos esconde debaixo das tuas asas, Pai amado. E que a nossa segurança é o Senhor. Alinhe o nosso coração para encontrarmos no Senhor tudo o que precisamos, tudo que a nossa alma necessita, tudo que de fato nós precisamos, nós encontramos em Ti, ó Pai, nosso Deus e nosso Senhor. Aleluia e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?